O debate, antes pelo contrário, com o Diogo Feio e com o Pedro Delgado Alves. Meus senhores, ambos, muito boa noite. Começando por ti, Pedro Delgado Alves, e comecemos por falar sobre os exames, a questão dos exames nacionais. Atrasos, agora vamos ver se amanhã de facto há os resultados. O Ministro, entretanto, também já disse que está confiante que amanhã à tarde haverá resultados. O Primeiro-Ministro a dizer que não há caos nenhum nos exames e que há problemas que nós gostaríamos que não existissem. Nós, o Governo, naturalmente. Isto é um eufemismo? É grave, não é grave? E porquê é que o Partido Socialista hoje pede a demissão do Ministro? Ora bem, então vamos fatiar. Em primeiro lugar, esperemos todos que amanhã esteja tudo resolvido. Claro. Acho que, genuinamente, o que é positivo é que o que falta corrigir seja corrigido, que eles sejam carregados e que haja um bocadinho mais de tranquilidade nas pessoas que neste momento estão com muita apreensão quanto a este tema. Portanto, primeira nota, esta. Segunda, tudo o resto que eu possa especular sobre vai isto acontecer ou não, não vou especular, por exemplo, não sei. A tarde e os dias, o ciclo noticioso tem tido imensas coisas contraditórias, ou seja, por vezes declarações do Ministro que dizem uma coisa, que depois não confirma com o que é, não confirma com o que é depois declarado pelo Ministério, professores a dizer que uns que receberam, enfim, é impossível perceber. É um caos ou não é? Se é o meu terceiro tópico, pelo menos a percepção de que é caótico, essa existe. Ou seja, não só essa percepção existe, como há um atraso. Mesmo que saiam amanhã, já vão com atraso, já há uma reprogramação de algo que nos últimos 30 anos nunca tinha acontecido, portanto nunca houve tanta perturbação em torno de um tema tão sensível, que, como sabemos, não é só a conclusão do secundário, é a conclusão do secundário e depois o ingresso no ensino superior, e portanto ele pode ter um efeito dominó, pode ter um efeito de cascata, mas acima de tudo, o que eu acho que, e respondendo agora à pergunta, então, porque é esta questão da demissão do Ministro, em primeiro lugar, em parte, por muitas das coisas que temos vindo a analisar ao longo da última semana, 2 semanas em que este problema se tem verificado. Muita imprudência na forma como isto foi concretizado, ou seja, não havia um plano B de redundância, evidentemente, para o caso das coisas correrem mal. Houve alguma desatenção, porque tudo o que já se sabe, face aos resultados do teste que se realizou o ano passado do piloto, estamos a verificar que os problemas que existem são aqueles que o próprio teste piloto também tinha verificado. E depois, algo que já tem muito mais a ver com opções de política pública, mas no fundo a reestruturação profunda do Ministério da Educação neste contexto, que privou os serviços centrais de know-how que podia ter sido especialmente útil neste contexto, mostra também que a voragem de querer fazer um número reformador ou uma grande transformação sem medir efetivamente as consequências e colocando ainda por cima em cima uma transformação tão sensível num tema tão caro a muitas centenas ou muitos milhares de pessoas este ano, mostra que o Ministro, por estas razões, enfim, não parece ter razões para continuar. E a última, eu acho que é a forma como tem reagido ao longo dos últimos tempos, no fundo procurando alijar-se destas responsabilidades. Já pedir desculpas. São objetivas. Enfim, a muito custo, ao fim de algum tempo pediu desculpas. A primeira reação não foi essa, depois pediu desculpas e depois tem procurado sempre identificar. Não há um momento de introspeção a dizer eu tinha a minha guarda e a minha responsabilidade de garantir que mais um ano de exames corria bem, começou a correr mal, não tem ainda o assunto resolvido e há alguma, enfim, a forma como tem lidado com o tema não incutiu tranquilidade nem paz nas pessoas. Esperemos que isso seja possível amanhã, mas veremos. Mesmo que o resultado, mesmo que o desfecho seja, pronto, resolveu-se com estas circunstâncias todas, com esta tensão toda. Há danos. Mesmo assim, há danos objetivos que já não são e são evitáveis. Danos, Diogo Feio, que levam o Ministro da Educação a ser um ativo tóxico para este Governo? Bem, não me parece, mas não deixa de ser curioso que em dia do debate do Estado da Nação a conversa seja, e é natural que assim suceda, sobre este tema. É aquilo que tem marcado os últimos dias, constantes informações sobre o tema causam, evidentemente, atenção, também apreensão, ao mesmo tempo para aqueles que estão mais envolvidos. Estamos a falar de 300 mil alunos, multiplicar pelas famílias é muita gente, como é óbvio. Parece mais do que evidente, ainda sem se ter feito a auditoria, que me parece que vai ser também necessária, que as coisas não correram bem, e não correram bem num atraso de, neste momento, 3 dias. Então porquê insistir nisto para a segunda fase? Mas só aqui uma coisa, quer dizer, não podemos ter uma regra para a primeira e outra para a segunda. Isso parece-me desde logo uma coisa relativamente óbvia para manter a objetividade e até a forma de correção, porque este sistema que foi agora utilizado pressupõe uma coisa, é que não há correções do exame de cima a baixo, são por perguntas, não há correções pelos professores da escola, uma distribuição, um professor de Viana do Castelo pode estar a corrigir um aluno de Faro ou de outro sítio qualquer e, portanto, não me parece que agora pudéssemos ter isso.
seria, na minha opinião, um erro. Agora, há duas coisas que eu até agora ainda não ouvi. É as pessoas dizerem que estão contra esta ideia de digitalização, que eu acho que até poderia ser discutida, sinceramente. Se poderia ter um patamar sério de discussão sobre o tema. E o segundo ponto é de que vai haver algum atraso no início do ano letivo no ensino superior. E, portanto, nós temos que enquadrar o problema dentro daquilo que é. Não deixa de ser curioso que se uma sondagem sobre o Estado da Nação e os temas mais importantes, a educação não aparecia como aquilo que mais preocupa os portugueses, era a saúde. Curiosamente, não foi um tema central do debate. É uma coisa curiosa. E, portanto, eu estou com o início das palavras do Pedro, que me parecem bastante relevantes. Vamos esperar que as coisas possam correr. Mas o Pedro também falou melhor sobre o para pedido de amanhã. demissão feito ao final da tarde Por pelo isso eu disse que PS. concordava com as iniciais. Com as iniciais, porque com estas não. Sobre a parte da demissão, em primeiro lugar... E a minha pergunta era se é um parece- ativo tóxico ou não, um ministro. Não parece... Eu tenho dito, com qualquer outro ministro a gerir esta situação, eu acho que as coisas seriam piores. Evidentemente, quando se tem uma pressão constante... Mas este que era um hoje ministro que há 2 anos e meio, quando assumiu o governo, fazia queixas aos governos do Partido Socialista por vários problemas de atrasos no arranque de anos letivos, etc. E, portanto, passava a estados de incompetência Nunca foi propriamente uma voz da oposição muito ativa, até porque tinha a sua posição na universidade, a dar as suas aulas, até tinha estado na administração interna e, portanto... Mas eu também devo dizer que vejo algum consenso em relação à sua competência quanto a estas matérias. Estas modificações comportam riscos. É óbvio que comportam riscos, mas com tudo aquilo que nós temos assistido de discussão sobre o tema, é naturalíssimo que a possibilidade de revisão seja ponderada mais seriamente por um conjunto de famílias e de estudantes. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Temos de mudar de tema, mas que tens uma nota só para dar É sobre isto, rapidamente, Pedro. no fundo era só o tema da digitalização, acho que não é o ponto do foco, ou seja, a digitalização nestes moldes em digitalizar um exame analógico. Exato, e esta sim. complexidade depois da repartição é que é muito discutível. Agora, eu acho é que não é para estar aqui a especular por problemas que ainda não se verificaram, mas a questão do acesso ao ensino superior, o problema que coloca é a fase de recursos que pode seguir-se, no fundo o acesso e vamos consulta ver. às provas, é só por isto, não Vamos é ver. uma especulação gratuita, espero que corra tudo bem e que mesmo aí também não haja atrasos, mas não estou a inventar um problema. A segunda fase vai começar... E depois há sobreposição de fases com alguns exames que não são do mesmo ano, portanto há já alguns problemas que estão diagnosticados, mas a única nota que queria deixar era mesmo aquela de, naquele balanço, naquele barómetro que identificava as principais preocupações dos portugueses, a educação não estava, mas o que estava em segundo nas principais preocupações dos portugueses era o governo, ou seja, era a saúde, o governo e a habitação, os 3 principais problemas. Sendo que o líder político mais popular era o primeiro-ministro. Certo, portanto, mas também essas contradições... O governo consegue ficar Já agora... consegue ficar em segundo lugar nas coisas que preocupam as pessoas estarem a correr mal. Mas Eu acho que provavelmente, digamos, a fatia da avaliação crítica do que está a acontecer, o estudo já apanha este período do problema dos exames, Mas vai ali nessa gaveta. 80% das pessoas, eram 79%, não querem eleições antecipadas, nem querem ouvir falar nelas. Eu acho que, aliás, é uma coisa que se notou hoje durante este debate, para uns, não para outros, curiosamente. Isso é as pessoas vão já estabilizar. Se é aquela nota que o Woody Allen contava no início da Annie Hall, é as duas senhoras que vão ao restaurante e queixam-se. A comida é péssima. E a outra diz, pois, e as doses são tão pequenas. No fundo, as pessoas fazem uma avaliação crítica, mas ainda querem menos que... Vamos a outra avaliação Então não crítica, se fizeram me permitem, porque estamos a uma ficar avaliação com crítica pouco nas tempo. últimas eleições, 35%. Vamos a outra avaliação crítica sobre o outro caso que também está a envolver um outro membro do Governo, o Ministro da Administração Interna. O tema hoje foi também muito debatido no Estado da Nação no Parlamento. Montenegro a criticar a oposição por ir atrás de casos do momento para a construção de narrativa. O Primeiro-Ministro tem razão, a oposição está a ir atrás de casos do momento e a narrativa do Ministério da Administração Interna é suficientemente sólida? Bem, há duas coisas, e o Primeiro-Ministro abordou ambas, não sei se ele se reportava a tudo, eu acho que, pronto, naturalmente tem um Ministro debaixo dos holofotes, também com bastante pressão, a ter que justificar algumas coisas, em alguns casos que diria pode não estar totalmente claro, ou seja, isto reporta-me às questões relativas à
à sua residência e, portanto, a contratação e tudo mais, mas depois há também, simultaneamente, aquelas alegações que até ao momento não parecem ter fundamento nenhum, da ideia do Chega, que coloca e mistura o assunto de que teriam sido proferidas ameaças e que, portanto, teria havido uma postura inaceitável do Ministro. O Primeiro-Ministro, habilmente, diria, procurou responder a tudo em bloco, porque há ali um aspecto em que é facilmente demonstrável que, no fundo, Ventura está a tentar cavalgar aquele eixo de fazer queixas ao Presidente da República, dizer que o Ministro não tem condições, portanto, tem ali o seu alvo de estimação no Governo e, portanto, o Ventura ataca com tudo. O Primeiro-Ministro, porque há, nestes dois temas, há um manifesto da maior fragilidade, ou seja, que são as questões relativas ao que eventualmente não terá sido declarado, é a notícia de hoje, são as questões também, pronto, o problema de, mais do que haver prova ou demonstração de que há qualquer ilícito ou qualquer conduta violadora da lei, há, numa perspectiva da preservação da imagem pública e da salvaguarda das instituições, uma imprudência, digamos, na forma como o então diretor da Polícia Judiciária tinha uma relação contratual, sem evidência de mais do que isto, mas com alguém que prestava serviço à entidade que dirigia. E, portanto, isto é que, obviamente, é merecedor de escrutínio, não é um assunto que, se quisermos, seja uma cavalgada de um não assunto. Acho que a comunicação social está a fazer o seu papel face àquilo que recebe de informações e, portanto, faz as suas peças, faz a sua investigação. Portanto, é natural que haja escrutínio, que haja perguntas. O Ministro, acho que não começou por responder muito bem, percebeu depois que tinha que fornecer mais informação e, portanto, começou a dar esclarecimentos complementares. Este é um tema, parece-me perfeitamente legítimo que haja, no fundo, escrutínio e que o debate seja outro. O outro é uma coisa muito, muito chegana, se quisermos, de provocar o confronto, ali uma coisa de macho alfa do Ventura, a querer picar o Ministro, e essa sim, essa não me parece que tenha... O escrutínio deve vir ou não deve vir, e se sim, com que grau de intensidade? Há questão das contratações ainda, enquanto diretor da Polícia Judiciária, e dos valores pagos pela Polícia Judiciária, se foi todo o processo bem feito. Quanto a isso, como digo, não há evidência... Não há evidência. Não há evidência, não deve haver. E deve ou não deve ser o próprio Governo a trazer a público esse processo para esclarecer tudo? Eu acho que senão o Governo próprio, ou seja, a vontade de demonstrar que aqueles procedimentos de contratação pública seguiram as regras. Ou seja, se quisermos, há umas figuras que estão previstas no Código de Contratação Pública que adquiriram, se quisermos, uma mancha infamante, que é designadamente os ajustes diretos, que são uma forma legítima de contratar. Ou seja, uma forma legítima de contratar que, obviamente, tem este risco de haver uma percepção de que ajuste direto é uma palavra que soa logo mal. Mas o ajuste direto é algo que se utiliza para determinado tipo de empreitadas, com determinado valor, até um determinado montante, que até baixou recentemente na última revisão do Código de Contratação Pública, e, portanto, para situações que ou precisem de especial pressa ou que tenham uma simplicidade muito, muito reduzida. Portanto, quanto a isso, eu acho que todos têm a ganhar em que se faça essa avaliação e que se verifique se aqueles procedimentos tiveram ou não algo de estranho, algo de irregular, que não parece ser o caso, faça a informação disponível até ao momento. E, portanto, o tema novo de hoje, esse também o Ministro deu nota de que, no fundo, houve um preenchimento. Eu até admito que o preenchimento das obrigações declarativas que têm lugar quando se é quando se é diretor de uma polícia, por exemplo, não há, pelo menos não havia até há bem pouco tempo, unidades especializadas para aconselhamento dos dirigentes da administração pública no seu preenchimento. O Governo tem uma unidade dedicada a isso e, portanto, imagino que já tenha construído doutrina e que o Ministro possa ter vindo a ser apoiado no preenchimento da sua declaração e do seu registro de interesses e que, portanto, não repita aquilo que fez mal na declaração anterior e, portanto, que não omita agora aquilo que, eventualmente, por falta de assessoria, possa ter omitido no passado. Mas, mais uma vez, perguntas legítimas, nada de extraordinário. Aliás, no passado, tivemos vários exemplos de questões que me parecem ser decorrência de termos estes mecanismos, estas ferramentas para aferir conflitos de interesses e de ter os registros. Voltamos à questão da narrativa, Diogo Feio. O Primeiro-Ministro opta por atacar a oposição, dizendo que a oposição está toda a ir atrás de uma construção de uma narrativa e é uma narrativa que é também incentivada por a queixa de André Ventura. Não seria preferível o próprio Primeiro-Ministro, o próprio Governo, desconstruir tudo isto com a revelação concreta de dados e para que fique tudo arrumado? Sinceramente, sobre esta questão do Ministro da Administração Interna, eu acho que isto também diz muito sobre nós. Nós todos, comunidade, desde aquela magna questão da discussão entre tanque e piscina. Uma piscina olímpica, aquilo que eu vi, não me parece propriamente, nem assim uma piscina luxuosa, assim aquela coisa que se imagina com tufos de água, não me pareceu que fosse isso. Nem sou muito capaz para a discussão das três paredes, também não é propriamente a minha especialidade. Não ouvi, curiosamente, grandes queixas em relação às obras que este empreiteiro fez
na Polícia Judiciária, nem grandes, nem nenhumas. Não ouvi que coisas não tivessem sido feitas, ou que preços tivessem sido superiores ao que deveriam, ou que a qualidade não era aquela que se esperava. Veremos se no futuro próximo não virá a haver dentro disto, perguntas sobre o assunto. Exato. Assim, mas eu tenho que comentar hoje, eu não posso comentar, pelos próximos dias, garantidamente. Claro. Assim como também não vejo ninguém a dizer este senhor é alguém com uma total falta de competência para a área da administração interna, é um erro de casting. Bem, pelo contrário, aquilo que tem acontecido, até por comparação, tem sido bastante positivo. E, portanto, eu, sinceramente, é o género de questões que eu não consigo entender bem como é que nós nos deixamos estar dentro dela, porque depois muitas vezes, não é evidentemente o caso de um canal de informação, como é óbvio, mas vêm as vontades de conhecer a vida privada das pessoas, vêm as invejas, vem a lógica do poderoso como um alvo a bater, e não é de todo o campo em que me sinto melhor, nem acho que seja também o melhor campo para a intervenção política, olhando para o debate de hoje, onde esse tema foi relativamente secundário. Interessa muito mais perceber, por exemplo, a postura dos 3 líderes de cada um dos blocos políticos que ali estiveram num debate que corresponde a uma reforma do Parlamento, salvo erro até, aquela que foi trabalhada pelo atual Presidente da República. Não. Pronto, mas se calhar havia, mas só uma coisa muito simples. Luís Montenegro teve uma afirmação daquilo que eram as suas medidas, discutíveis para uns, não discutíveis para outros. José Luís Carneiro, curiosamente, manteve aquela lógica que eu vejo há algum tempo, que é a de fazer uma oposição soft, que não traga uma ideia de estabilidade. André Ventura quer eleições. Aliás, a ideia da moção de confiança é isso Temos mesmo. de fechar. Diogo Feio, Pedro Delgado Alves, meus senhores, muito obrigado. Boa noite.